Então nessa noite, querido, nesse mês da abundância, dos celeiros cheios, eu quero ministrar para você a respeito de um princípio que traz prosperidade para nós, que se chama honra. Diga comigo, honra. Honra. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade onde o conceito de honra ele está totalmente desgastado. Quem se levanta para bater de frente com alguém, com uma autoridade, com isso, muitas vezes debaixo de um discurso de que está expressando a sua opinião, isso e aquilo, acaba sendo louvado hoje em dia. Olha, esse tem coragem de falar, ele é isso. Hoje nós vemos com a liberdade das redes sociais, o quanto as pessoas se aplicam a falar mal dos outros. E aí nós vemos, como consequência disso, hoje a destruição sobre a vida financeira da nossa nação. Porque aonde existe desonra, existe miséria. Você vai ver num casamento aonde um cônjuge fala mal do outro, você vai ver que naquele relacionamento não prospera, não cresce. Você vai ver numa família onde o pai fala mal do filho, o filho fala mal do pai, que não prospera. Porque a desonra, ela nos rouba da prosperidade. E esse é o mês onde Deus liberou sobre nós o decreto de abundância e de celeiros cheios. E hoje o Espírito Santo quer nos ensinar a viver a honra não apenas num discurso, não apenas de palavras. Eu honro o Senhor, eu honro. Nós hoje, no Dia das Mães, a gente vê lá no Facebook quantas postagens, quantas coisas. Mas será que a nossa honra, ela tem sido uma honra na prática, ou ela tem sido uma honra só de palavra? Não é porque é bonitinho, está todo mundo postando foto da mãe, eu vou postar a minha também. Muitas vezes, isso não só nesse caso isoladamente, mas dentro da igreja, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, a nossa honra, muitas vezes acaba sendo de palavras. Recebe uma instrução no trabalho, e aí na frente se mostra todo, não, verdade, eu vou fazer isso, pode deixar, mas lá no coração está xingando de tudo quanto é nome, padrão. A honra está somente no discurso, mas ela não está na prática. E Deus, Ele quer nos ensinar a viver esse princípio, porque isso faz parte do caráter de um cristão, de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Isso faz parte, tem que fazer parte da nossa vida. Porque a desonra, ela nasceu, se você for ler na Bíblia em Isaías, você vai ver que a desonra ela nasceu quando havia um anjo lá no céu, que abaixo de Deus vinha ele. E ele tinha toda a beleza, ele tinha toda a autonomia. E de repente um dia ele olhou para Deus e falou, não, Deus, ele não é tudo isso. Eu acho que eu posso subir lá no trono dele e tomar o lugar dele. Eu acho que eu posso ser como Deus. Imagina que ele via a adoração dos anjos. O pastor Wellington estava compartilhando o que ele sentiu aqui hoje, e eu tive essa mesma sensação enquanto nós louvávamos. Eu vi asas de anjos chegando aqui. Eu vi as asas, porque realmente essa presença de Deus estava aqui, mas imagina isso lá no céu. E Lúcifer começou a olhar para tudo aquilo, e era tão bonito. Deus recebendo tudo aquilo, ele pensou, eu quero para mim. E aí a desonra se instalou na humanidade a partir daquele anjo, que se tornou o que nós chamamos hoje de diabo, de Satanás, de maligno, de acusador, de sei lá qual o nome que você dá para ele, Então quando nós começamos a desonrar, seja em qual for a esfera da nossa vida, nós estamos trazendo para nós esse princípio que aconteceu um dia lá no céu. E o final dessa história foi que Satanás foi expulso do céu. Lúcifer, foi expulso do céu com 1/3 dos anjos que junto com ele começaram a desonrar a Deus também. E saiba que quando você abre o seu coração para desonra, e aí você procura alguém para falar mal de outra pessoa, o diabo vai preparar uma pessoa que vai concordar com tudo que você vai falar.
que é justamente para confirmar aquilo que você fala, não, realmente eu não estou errado, porque o outro está pensando a mesma coisa que eu. Mas você viu lá na igreja? Que é isso, e vai chegar, o diabo vai colocar uma pessoa que vai concordar com tudo que você vai falar. Ele é especialista nisso. Só que por causa disso, ele e 1/3 dos anjos foram expulsos do céu. Perderam o direito de estar na presença de Deus. Olha o que uma desonra ela pode gerar na nossa vida. Ela pode gerar na vida de um servo de Deus, pode ser excluído da presença de Deus por causa da desonra. Põe a mão no seu coração e fala assim comigo: Espírito Santo, eu quero ter um coração de honra. Eu quero honrar, não apenas com palavras, mas com toda a minha vida, em espírito e em verdade. Amém? Volta comigo aqui no texto que nós lemos, Efésios 6, verso 2, ele diz: honra a teu pai e a tua mãe. Quem aqui tem um pai e tem uma mãe? Vivos, você convive com ele. Olha o que diz aqui: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então ele já está dizendo, olha, se você honrar, vai existir uma recompensa para essa honra. Aí ele continua, verso 3, para que te vá bem, ou seja, para que você seja próspero, para que você viva bem, e ele diz, e para que viva muito tempo sobre a terra. Olha que interessante o princípio de honrar dentro da família, aquilo que traz para nós. Muitas vezes nós pensamos que, porque saímos, da casa dos pais, não preciso mais honrar meu pai, não preciso mais honrar minha mãe, agora eu tenho minha vida, eu faço do meu jeito. A honra aos pais, ela traz prosperidade para nós, e ela traz vida longa. Quem aqui quer morrer cedo? Ninguém, né? Tem alguém? Se tiver, eu vou orar por você. Ninguém. Então nós precisamos aprender a praticar esse princípio, em primeiro lugar, na nossa casa, em primeiro lugar, na nossa família. Hoje, ao longo de boa parte desse culto, o Espírito Santo está falando sobre uma transformação de dentro para fora, né? O Regino compartilhou algumas coisas, depois veio o pastor Wellington. Deus, ele quer tratar conosco dentro de nós, realmente. E isso precisa mudar. E talvez você precise voltar para casa hoje e pedir perdão para sua mãe, pedir perdão para o seu pai, entrar em contato, para que realmente seja quebrado aquilo que o diabo quer trazer sobre a sua família. Nós estamos no ano apostólico de Abraão, e uma das promessas que Deus fez para Abraão, ele diz lá em Gênesis 12:3: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A sua família tem um legado para ser uma família bendita sobre a terra. Amém? Então, para isso você precisa trazer a honra para dentro da tua casa, com o seu companheiro, com a sua companheira. Eu não gosto de usar muito essa expressão, né? Me lembra um pouquinho as coisas de partido, né? Companheiros. Com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu cônjuge, né? Você precisa trazer a honra. Quem está aqui com o seu cônjuge aqui hoje? Já fez uma declaração de amor para ele hoje? Não fez hoje ainda? Já está fazendo o que vai chegar, né? Mas quem tem, já fez uma declaração, querido, você precisa honrar a pessoa que Deus colocou do seu lado. Se você não consegue honrar essa pessoa que você dorme e acorda com ela todo dia, você vai conseguir honrar o seu patrão? Você vai conseguir honrar o seu pastor? Não vai. E nessa noite, Deus quer restaurar isso nas nossas famílias. Amém? Deus quer restaurar esse princípio. Você vai, a partir de hoje, começar a honrar mais o seu cônjuge. Amém?
E aqueles que estão solteiros, ó, sigam o exemplo do pastor Andy, já começa a honrar aquele que vai chegar ainda, né? Olha aí. Já vai fazendo declaração, né? E olha, vem aqui comigo no verso 4, o texto diz: e vós pais, que não é só um princípio para os filhos, ele diz: e vós pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então não é só o filho que presta uma honra para o pai, mas o pai também. Não pode ser os pais, né? Não podem ser aqueles que provocam o filho, né? Aqueles que desonram os filhos. Amém? Os pais e as mães que estão aqui. Continuando aqui comigo, vem no verso 5, olha o que ele diz: vós servos, se a gente for trazer para o nosso contexto hoje, ele está falando de quem trabalha numa empresa, né? Vós servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Olha que interessante esse princípio. Ele diz para a gente servir como se estivesse servindo a quem? A quem? Como se nós estivéssemos servindo a Cristo. Será que você tem honrado o seu patrão, a empresa que você trabalha, como se você estivesse honrando ao próprio Deus? Precisa melhorar, né? Porque eu te faço uma pergunta. Você está lá na sua empresa, pode ser a pior empresa que exista. É de lá que vem o seu sustento, amém? Se você usa, como já foi falado hoje, o poder da palavra, se você usa a sua boca para falar mal da sua empresa, para amaldiçoar a sua empresa, para desonrar a sua empresa, como é que vai vir a prosperidade sobre você? Você só recebe, só é abençoado através daquilo que você honra. Você desonra a sua empresa, você vai ser roubado da prosperidade. Aí realmente o negócio está ruim, apóstolo, vai ficar pior ainda. Isso não é palavra de maldição, é um princípio que nós precisamos mudar. E o apóstolo Paulo diz: você precisa honrar como se você estivesse honrando a Cristo. Será que você falaria de Jesus aquilo que você fala do seu patrão? Dá uma cutucada na pessoa que está aí do seu lado e fala para ela: espero que você não faça isso. Amém? Amém? Está doendo aí? Pode falar um amém mais forte? É isso. Vem comigo aqui. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, verso 13. Deixa eu falar para você, o pai ele só exorta o filho a quem ele ama. E Deus ele nos ama. Quando vem uma palavra de exortação, não é para a gente sair daqui se sentindo a pior pessoa do mundo. É realmente para nós entendermos: Deus está me dando uma oportunidade de corrigir tudo na minha vida e de ser abençoado. Amém? Amém? Amém. 1 Pedro capítulo 2. Verso 13 diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor. Ele está falando para qualquer tipo de autoridade, para nós nos sujeitarmos. Aí ele fala: quer ao rei como superior, quer aos governantes como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos insensatos. Olha que interessante. O seu posicionamento de honra no seu trabalho, na sua casa, na sociedade, vai fazer calar aqueles que são insensatos, que são rebeldes, que desonram. Ele vai vir procurar você para desonrar, para falar mal, e você vai ter uma palavra diferente. Aí você fala: peraí, acho que não é assim, estou pensando errado. E aí ele diz: ó, você vai tampar a boca da ignorância dos insensatos, através do seu testemunho, através da sua atitude de ser um homem e uma mulher de honra. Amém? Continua aqui comigo: como livres
e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai, a quem ele diz aí para honrar? Todos. A quem? Todos. A quem? Todos. Honrai a todos. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Olha que interessante, ele fala, não é para você honrar só aquele patrão bom. É fácil você honrar o patrão bom, né? Você fala, não só aquele bonzinho, aquele humano, mas também aquele que é mau, precisa ser honrado. E o texto diz, honrai a todos. Todos merecem honra. Olha de novo para essa pessoa que está do seu lado, dá o sorriso mais bonito que você pode dar para ela. Essa pessoa merece ser honrada por você. Amém? O texto diz para honrarmos a todos. Então isso é em casa, é no trabalho, é na sociedade, é dentro da igreja, é entre irmãos. Nós precisamos honrar a todos. Você imagina, querido, pense comigo. Se aqui no meio da igreja, cada um começar a falar bem do outro. Imagina como é que ia ser a nossa vida? Amém. Eu creio que isso pode acontecer. Quem crê junto comigo? Amém? Se todo mundo começar a falar bem do outro, se todo mundo começar a honrar o outro, não vai ter principado que pare a gente. Não vai ter nada que resista à presença de Deus que vai estar no nosso meio. Quando nós entendemos que nós precisamos honrar a todos. O apóstolo Paulo ele diz para nós preferirmos aos outros em honra. Então você precisa preferir esse irmão que está aí do seu lado, que ele seja mais honrado que você. Tem gente que quando vê um irmão sendo honrado na igreja, ao invés de ele se alegrar, o coração fica triste. Mas por que ele, não eu? No trabalho, porque o outro recebeu uma promoção, por que com ele, não comigo? É a desonra querendo agir no nosso coração. Mas quando eu entendo que eu preciso honrar a todos, glória a Deus que ele foi honrado, glória a Deus que ele foi abençoado, porque vai chegar a minha vez também, porque vai chegar o tempo de Deus, para Deus me honrar, para Deus me exaltar também. Amém? 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 Amém. Vai mais para frente aí, abra comigo Hebreus capítulo 13, versículo 17. Tem texto aqui, mas você que estiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Hebreus 13, 17 diz assim: porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta por elas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Olha que interessante esse texto. A honra precisa acontecer também com os líderes da igreja. Deus confiou a mim como apóstolo a sua vida para cobrir você espiritualmente, e Ele tem colocado pastores para me ajudar nesse rebanho. Mas o texto diz que quando nós deixamos de honrar os nossos líderes, algo que eles deveriam fazer com alegria, porque olha, não tem nada melhor do que você orar por um discípulo que é bênção, não é, pastor Hélio? Pastor Hélio, não é assim? A pessoa, ela está passando por uma necessidade, mas ela é bênção, ela tem um coração voltado para Deus. Você ora com alegria, querendo ver o agir de Deus na vida daquela pessoa. Mas quando é aquele que fala mal de você, eu vou te falar, viu? Dá trabalho. E isso não me exime da obrigação de orar. Fala, não vou orar por esse aí, que esse aí é um rebelde. Não, eu tenho que orar por ele. Só que o texto está dizendo aqui, olha, que se eu não obedecer, se eu não honrar, os líderes vão velar por mim gemendo. E a gente geme, viu? Perde noite de sono, perde fome. Não faço não, hein? E aí o texto ainda completa dizendo, fala, para você isso não vai ter utilidade nenhuma. Seu líder pode estar orando por você, mas se você está desonrando a vida dele,
você não vai receber nada através da vida dele. E eu estou falando isso porque, infelizmente, eu não falo só aqui não. Na igreja, de uma maneira geral, as pessoas ficam na igreja, mas ficam falando mal do líder. Não sai daqui. Vai ter que me engolir. Mas fica falando mal. E essa desonra, ela é o reflexo tanto daquilo que nasceu lá através do Lúcifer, que você não vai ver ninguém que desonrando sozinho. Ele precisa de gente junto com ele para reforçar a desonra dele, para reforçar a rebeldia dele. Então ele precisa falar para um, ele precisa falar para outro, ele precisa contaminar o outro. Como já foi falado aqui, querido, guarda o seu coração quando alguém te procurar para falar mal de um servo de Deus. Guarda o seu coração, tanto os seus ouvidos. Fala, irmão, não quero nem ouvir isso. Porque no momento em que você deu ouvidos, primeiro, você reforçou a desonra dele. Segundo, aquilo é uma semente lançada no seu coração. Talvez ele falou, você fala, que isso, aposto que não é assim não. Mas aí depois você vai começar a olhar a partir daquilo que você ouviu, né? Aquele irmão tinha razão, né? É assim mesmo, porque foi uma semente lançada no coração. Põe de novo a sua mão no seu coração. Quais são as desonras que você precisa pedir perdão nessa noite? Fala aí baixinho mesmo no seu lugar. Fala para o Senhor. Quais são as desonras? É na sua casa? É no seu casamento? É no seu trabalho? É dentro da igreja? Talvez nesse tempo dessa crise política que nós estamos vivendo, você está se levantando para falar mal, para bater boca e está até desfazendo de amizades por partidarismo político. É desonra. Pede perdão, querido. Fala para o Senhor agora aí no seu lugar, da maneira que você souber. Fala: Senhor, eu te peço perdão pela desonra na minha casa, pela desonra no meu trabalho. Fala, querido, fala. Não fique com os seus lábios fechados, não. Fala, porque nessa noite o Senhor está mudando a nossa história. O Senhor está abrindo uma porta nova por causa da nossa decisão de honrar de todo o nosso coração. Mas para isso, primeiro você precisa ser limpo de toda desonra. Pede perdão. Talvez você passou por outros ministérios, passou por outras igrejas e você semeou desonra nos lugares por onde você passou. Pede perdão, querido. Pede perdão nessa noite. O Senhor está limpando o teu coração, em nome de Jesus. Tem pessoas que chegaram aqui com o seu coração duro, tão duro que você não conseguia honrar o seu marido, a sua esposa. Mas nessa noite, nesse momento, o Senhor está trocando o teu coração endurecido, e Ele está colocando no lugar desse coração de pedra um coração novo de carne, um coração que vai honrar, um coração que vai amar como Jesus ama. Recebe de Deus essa restauração para a tua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Senhor, como sacerdote do teu povo, eu te peço, ouve a oração dos teus filhos nessa hora. Ouve, Senhor, cada palavra que está sendo confessada nessa noite. E assim como o sumo sacerdote que entrava na tua presença para pedir pelo perdão, Senhor, do povo, dos pecados do povo, eu me coloco diante do Senhor e te peço, perdoa o teu povo, Senhor. Perdoa a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Perdoa toda desonra, toda desobediência, toda rebeldia até aqui, Senhor. Perdoa hoje e limpa o teu povo, e limpa os teus filhos, e limpa as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos aprender contigo a honrar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor, querido, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Ele está limpando o nosso coração. Continua aqui comigo, abre a sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 1. Você vai lá no livro de Mateus e volta um pouquinho, você vai chegar em Ageu, capítulo 1, verso 5.
Eu quero ministrar para você, terminar falando para você a respeito da recompensa da honra. Aleluia. Existe uma recompensa para aqueles que desejam honrar. Quem aqui quer sair daqui hoje para honrar? Existe uma recompensa de Deus para nós. Ageu capítulo 1 diz assim: ora pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocar no saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira, e edificai a minha casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Quem entendeu o que nós lemos aqui? O texto está dizendo que porque um povo desonrava a Deus, Ele mesmo enviou a miséria, Ele mesmo enviou a seca, Ele mesmo permitiu que tudo isso que nós temos aqui acontecesse. As pessoas recebiam e colocavam dinheiro, parecia que num saco furado perdeu. Estava esperando muito. Não, eu vou prosperar isso, aquilo. Dava tudo errado. Por quê? Porque havia uma desonra. E a desonra, ela sempre vai atrair miséria. Mas o texto que nós lemos aqui, 2 vezes nessa passagem, o Senhor ele diz: considerai os vossos caminhos. Toda a exortação que vem de Deus, querido, ela não vem como uma sentença para acabar conosco. Sabe quando alguém vier procurar você para dizer: olha, Deus vai pesar a mão sobre você, isso aqui, já viu essas profetadas que o povo dá por aí? A exortação que ela vem de Deus, ela não é assim. Ela corrige, sim, vai corrigir. Mas ela também vai trazer edificação. E vai trazer uma direção, vai falar: olha, sua vida está assim, você está vivendo isso, como Deus falou aqui através do profeta, falou: olha, vocês desonraram a minha casa, cada um está preocupado só com a sua vida, ninguém quer saber de honrar a Deus, mas se vocês considerarem os caminhos de vocês, você pode ver na continuação do texto que começam a surgir promessas de Deus, porque a exortação que vem de Deus, ela sempre vai apontar para uma chance de uma mudança e de um recomeço. Toda palavra que vem de Deus, ela precisa nos levantar. Se você recebeu uma palavra de alguém, uma revelação de alguém, aquilo afundou você, não vem de Deus. E quando vem de Deus, vai trazer para você uma direção. Não, realmente eu preciso mudar a minha vida, eu estou errado mesmo. E se eu fizer o que Deus falou, Ele vai mudar a minha história. Sabe entendendo? É assim a revelação que vem de Deus. Mas continua aqui comigo no texto, porque aquele povo decidiu honrar a Deus. Vai um pouquinho para frente, Ageu capítulo 2, verso 3. Ele diz: quem há entre vós que tendo ficado viu esta casa, que era o templo do Senhor, na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela? Ora pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-se todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos,
ainda uma vez, e daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 8: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Deus exortou aquele povo, e eles decidiram honrar a Deus. E porque eles decidiram honrar a Deus, Deus falou: vocês podem olhar para a situação que vocês estão vivendo hoje, e isso pode ser terrível, mas se prepare, porque eu vou fazer tudo o que eu puder fazer, e a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, em nome de Jesus. Aquilo que Deus tem para nós, querido, a partir dessa noite, vai ser muito maior do que tudo aquilo que nós já vivemos, do que tudo aquilo que você já viveu. Aleluia! Estende a sua mão na direção do seu irmão e fala assim para ele: a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Levanta a tua mão para o céu e fala assim: a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Você perdeu, foi roubado, o diabo te saqueou. Para de se lamentar, porque a glória da segunda casa que vai chegar sobre a tua vida vai ser maior do que tudo aquilo que Deus já entregou para você. Em nome de Jesus, se coloca de pé, querido. Oh, eu quero terminar com o último texto. Você não precisa abrir não, coloca aí pra gente. Zacarias capítulo 8, versículo 12. O texto diz: porquanto haverá a sementeira de paz. Em algumas versões diz: haverá semente de prosperidade, e a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde todas estas coisas. Glória a Deus. Levanta sua mão para o céu. Feche os teus olhos. E agora você vai começar a honrar a Deus com as suas palavras. Você pode honrar a Deus agradecendo por aquilo que Ele já fez na sua vida. Porque quando nós reclamamos, quando nós murmuramos, nós estamos desonrando. Então comece a agradecer a Deus. Agradeça pelos milagres, pelos livramentos. Agradeça porque talvez mesmo num tempo difícil que você esteja vivendo, o Senhor está contigo. Agradeça, querido. Agradeça. Vamos honrar o Senhor. Vamos encher esse lugar de honra ao Senhor. Vamos encher esse lugar de honra ao Senhor. Diga palavras. Diga palavras que o honrem nessa noite. Pede perdão por toda murmuração, por todas as vezes que você usou a tua boca para reclamar, por todas as vezes que você usou a tua boca para maldizer, por todas as vezes que você usou a tua boca para desonrar a Deus. Pede perdão nessa noite. Pede perdão quando você reclamou do seu trabalho, quando você reclamou do seu casamento, quando você reclamou da sua igreja, quando você reclamou da sua vida. Pede perdão e nessa noite começa a agradecer ao Senhor. Oh, vamos encher esse lugar de honra, querido, ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor. Feche os teus olhos, não olhe para quem está do seu lado, na sua frente, atrás de você.